Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-se com betume e piche, pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Você pode glorificar o Senhor por esta palavra? Tomai o vosso assento. Aleluia. Eu digo a vocês que, olhando para a Bíblia, eu vi muitas mulheres, mães, que deixaram um legado, que nos trariam riquíssimos ensinamentos, mas o meu coração foi direcionado a esta passagem bíblica. E o texto que nós lemos não revela o nome desta mulher. Mas em Êxodo, no capítulo 6, no versículo 20, vai nos revelar o nome dela, que se chamava Joquebede, casada com Arão, descendentes da tribo de Levi. E a Bíblia nos diz que ela teve 3 filhos: Miriam, Arão e Moisés. E o que impactou nessa história é que esta mulher viveu em um tempo de escravidão. O tempo que o povo de Israel estava no Egito sendo escravo. E diante desse contexto que eu quero ver com vocês nesta noite, eu posso enxergar nessa mulher uma mulher admirável, uma mulher corajosa, uma mulher estrategista, uma mulher proativa, uma mulher que desafiou o cenário que ela estava vivendo. Primeiro, para casar, porque quem gostaria de casar vivendo no cativeiro, tendo filhos para o cativeiro? Mas essa mulher, ela gerou no cativeiro, mas não teve filhos para o cativeiro. Porque Joquebede, ela tinha uma confiança poderosa em Deus. E não só no cenário que ela vivia de cativeiro, ela também quis gerar dentro desse contexto. Porque o que nós vemos aqui no texto do capítulo 1 de Êxodo, vai contar um pouco dessa história de como começou. Nós vimos aqui que quando José foi governador do Egito, no tempo da escassez e da fome, ele trouxe a sua família, ou melhor, a sua família foi convidada a ir para o Egito. Morou ali na terra de Gósen, que era uma terra fértil, uma terra onde tinha pastos para os animais, podia plantar, porque a terra era boa. Mas a Bíblia que nos diz no capítulo 1, que com o passar do século, aqui nós já estamos praticamente há quase 400 anos, o povo já estava no cativeiro. Mas esse povo também estava debaixo de uma promessa que foi feita a Abraão. Quando Abraão não podia ter filhos, e Deus apareceu a ele dizendo: Abraão, você pode olhar para os céus e contar as estrelas? Assim será a tua descendência. O povo cresceu e se multiplicou. E aqui no capítulo 1 de Êxodo nós vemos essa promessa sendo cumprida.
Porque Jacó desceu para o Egito apenas com 70 pessoas. E agora o texto nos conta que eles aumentaram muitíssimo, se multiplicaram e ficaram fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Irmãos, eu já quero liberar uma palavra para você, mãe, para você, pai, porque o culto é nosso, é para Deus. Deus, eu acredito que Ele já tenha feito promessas para você, para a sua casa e para a sua família. Talvez o cenário que você esteja vivendo hoje não te dá a condição ou a esperança de ver essa promessa se cumprindo. Mas eu quero dizer para você, aconteça o que acontecer, leve o tempo que precisar levar, Deus vai cumprir a promessa que Ele fez para você e para a tua casa. Porque todas as promessas de Deus são dele, sim. Abraão não viu essa promessa se cumprir, mas está escrita para mostrar que o Deus que faz promessa, Ele não mente, Ele não se engana, Ele simplesmente não se distrai, nem tampouco se confunde. O que Ele falou está de pé, porque Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Falaria Ele, não cumpriria, diria Ele, não confirmaria. A promessa se cumpriu. E o povo cresceu, e o povo se multiplicou. Mas a palavra também nos diz que aquele faraó não conhecera José, porque até então o povo tinha prestígio, porque José mudou a história do Egito. Mas com o passar dos anos morreu toda aquela geração, e vieram outras gerações, mas esse faraó não conhecera José. E o crescimento do povo passou a incomodar este homem, porque ele achava que aquele povo cresceu tanto, e que se houvesse uma guerra, esse povo se voltaria contra os egípcios, e então destruiria aquele povo. E aí aquele crescimento incomodou tanto, que ele decretou o primeiro decreto de Faraó: vamos usar de astúcia para com eles, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram feitores de obras para o afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó cidades de celeiros, trabalharam muito, foram escravos, trabalhos forçados, uma tirania muito forte sobre o povo hebreu. E eles fizeram amargar a vida com dura servidão. E eu quero dizer para você, o que Deus prometeu para a sua casa e para a sua família, independente que alguém esteja impedindo esse crescimento, vai crescer sim, vai multiplicar sim, vai prosperar sim, porque foi Deus que fez a promessa. E trazendo para os nossos dias, o que Faraó estava fazendo aqui neste tempo era impedir que este povo procriasse, colocando cargas pesadas. Eles estavam cansados, trabalho pesado. Quando chegavam em casa, eu acredito que eles estavam exauridos nas suas forças. Talvez para impedir que eles coabitassem com suas esposas e elas procriassem ainda mais. Talvez para impedir que o povo hebreu tivesse um tempo de qualidade com a sua família, para conversar, para ensinar, para dialogar, para abençoar, aquele momento de comunhão em família que geralmente os pais têm com seus filhos. Faraó estava roubando o tempo precioso daqueles homens. E o que Deus quer falar conosco neste tempo? Que muitas coisas, mães, muitas coisas, pais, principalmente o excesso de trabalho, tem roubado o nosso tempo de prioridade com a nossa casa, com a nossa família. Atenção à esposa, atenção aos filhos, o culto doméstico, o ouvir, o olhar, o tocar, o abraçar, o direcionar uma palavra de vida, de confiança, de esperança. Quando os pais estão distraídos ou estão muitas vezes preocupados em conquistar, em querer um espaço no mercado de trabalho que lhe dê uma
uma consciência de que pode ter uma vida melhor, e deixando muitas vezes de olhar no olho do filho, de entender o que está acontecendo dentro da sua casa, porque estão cansados, estão fadigados. Quantos filhos hoje estão se suicidando, jovens, adolescentes, porque está sentindo essa ausência paterna, materna. Irmãos, irmãs, mães, priorize seus filhos, priorize a sua casa e a sua família, porque eles são a herança do Senhor. Ela é a nossa prioridade, ela é o nosso bem maior. E aqui nós vemos que o Faraó, achando que estava impedindo o povo de crescer, de avançar, ele foi frustrado, porque em Isaías 40 diz que Deus, ele faz do forte o cansado, faz forte o cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Quando o Faraó achava que eles iam chegar em casa cansado, Deus já havia renovado as forças. Deus já estava dando ânimo para ele chegar à sua casa e reunir com a sua família e estar sentado junto com eles. Olha o que é que diz em Deuteronômio 6. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, as ensinando nos teus filhos, a delas falares assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e também atares por sinal na testa, na mão, e a ti serão por frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É essa qualidade de vida que Deus quer que nós tenhamos dentro da nossa casa, preparando os nossos filhos para conquistar, para avançar neste Egito que está lá fora. Irmãos, teve um segundo decreto de Faraó, que foi o de impedir que essas crianças nascessem. Olha o que diz a palavra de Deus, que quando ele percebeu que o primeiro plano, o primeiro projeto fracassou, ele aí passou para uma outra estratégia. Chamou 2 parteiras hebreias, para que essas, orientando essas mulheres, para que quando elas fossem fazer o parto das mulheres hebreias, antes que essas crianças nascessem, se fosse menino era para matar, mas se fosse menina era para deixar viver. Isso não parece também com nossos tempos, com o nosso momento? Nossos filhos vão nascer sim para a glória de Deus. O inimigo não vai roubar aquilo que Deus já prometeu, já planejou, para que eles avancem e conquistem também no reino de Deus e lá fora, porque Deus está levantando uma geração de Samuel, uma geração de Daniel, uma geração de José, que não vão se prostrar diante da Babilônia, não vão se prostrar diante do Egito, porque você, mãe, tem uma vida de oração, tem colocado os seus joelhos e tem clamado ao Deus Altíssimo, ainda que eles estejam lá fora, a tua oração está trazendo livramento, a tua oração está movendo os céus, porque Deus tem os seus soldados no lugar certo, ainda que eu e você não estejamos presentes. Deus vai enviar o socorro, Deus vai enviar o socorro, porque a tua oração está movendo o coração de Deus. Não desista de orar, não desista de abençoar, não desista de clamar a Deus, que aonde os seus olhos não alcancem, os olhos de Deus possam estar sobre eles, trazendo livramento, trazendo paz, trazendo esperança, escondendo daqueles que querem fazer o mal. Vai nascer, o projeto vai nascer, não vai ser frustrado. Aleluia. O terceiro decreto de Faraó foi impedir que os meninos crescessem. Porque olha a terceira estratégia maligna de Faraó. Já que não deu certo a primeira e a segunda estratégia, porque as mulheres hebreias eram fortes, elas tinham filhos antes que as parteiras chegassem, e por essas mulheres ter sido um canal de bênção para preservar a vida do povo de Deus, o Senhor gostou do que elas fizeram e deram a elas famílias, porque elas se posicionaram unidas
para não deixar que aquele projeto fosse executado. Irmão, sabe o que isso me traz atenção? É que nós, mulheres unidas em oração, uma orando pela outra, o Senhor está fazendo milagre, o Senhor está trazendo livramento, o Senhor está curando, o Senhor está restaurando, o Senhor está quebrando laços, o Senhor está quebrando fortalezas, o Senhor está tirando do cativeiro, o Senhor está trazendo libertação, o Senhor está trazendo salvação. Porque no terceiro decreto do rei, era para que todo o povo, aí já não era só algumas pessoas específicas, o povo todo estava sendo para Faraó um fiscal. Aonde estivesse um recém-nascido, lançasse no Rio Jordão para que morresse. Alguns dizem que aquele rio tinha crocodilo, então se não morresse afogado, morreria comido por crocodilo. Olha o cenário que Joquebede está. Olha o cenário que Joquebede resolve gerar. Vocês estão entendendo? Que não é para nós termos medo do Egito, que não é para nós termos medo do que está lá fora, porque se nós estivermos posicionadas aqui dentro, o Senhor enviará os seus anjos para proteger e para guardar os nossos que estão lá fora. Porque nenhuma ferramenta forjada contra mim, contra você, contra os nossos filhos, prevalecerá. E toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. De que é que você tem medo? Do que você tem medo? Está no Egito? Está. Mas o Senhor está cuidando. O Senhor não vai abandonar, o Senhor não vai rejeitar, o Senhor não vai esquecer, o Senhor não virará as costas. O Deus que nós cremos é um Deus presente em todos os momentos. Aleluia. E o que eu vejo aqui, irmãs, é que no Rio Nilo, talvez quem lê pensa que seja uma coincidência, mas Deus, Ele tem tudo sob o seu controle. Tudo está no comando e no governo do Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas, que conhece os detalhes da nossa história e da nossa vida. Quando parece que nós não vamos conseguir, Ele sempre chega, trazendo uma provisão, uma providência, abrindo a porta, trazendo uma esperança, aplanando o caminho, nivelando os montes, aterrando os vales. Ele sempre chega primeiro. Aí desce a filha de Faraó para banhar-se no rio. Eu não sei em que frequência ela fazia isso. Eu fico imaginando se Joquebede fez uma pesquisa de campo, de ficar sempre ali indo em alguns horários alternados no rio para ver o que acontecia. Talvez ela tenha prestado atenção que a princesa talvez banhasse em algum momento ali no rio. Mas uma coisa eu sei, que ela estava no lugar certo, no momento certo, na hora certa. Ela fez ali um cestinho, betumou, e colocou o seu filho dentro daquele cesto, e ele colocou no rio. Quem de nós teríamos essa coragem? Quem de nós colocaria um filho num cestinho e colocaria no rio, onde teria crocodilo, ou poderia virar e morrer afogado? Mas Joquebede sabia em quem confiava. Deixe ir, mãe. Deixa ir. Confia no Senhor. Entrega na mão do Senhor. Deixa aos cuidados do Pai, que aonde estiver a boa mão do Senhor, será com teu filho, com a tua filha. Aleluia. Aleluia. E esse decreto era para acabar com as crianças que deveriam crescer. Quantas lutas a gente enfrenta dentro de casa, que muitas vezes está tirando dos nossos filhos o crescimento. Às vezes é uma palavra de maldição, às vezes é uma falta de carinho, de atenção, às vezes são as frustrações da vida.
Mas não importa o que esteja cercando o meu filho, o teu filho, já caiu por terra em nome de Jesus. Porque vai crescer sim, vai produzir frutos sim, vai alcançar os lugares determinados pelos quais Deus já preparou para eles. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus vai trazer formações para os nossos filhos, com lugares estratégicos para colocá-lo. Médicos, advogados, juízes, seja qual for a profissão, Deus já tem um lugar determinado, porque ali ele será bênção, ali o nome do Senhor será glorificado, eles serão sal da terra e luz do mundo. O inimigo não vai paralisar aquilo que Deus tem para a vida dos nossos filhos. E não tenha medo, mãe. Não tenha medo, porque o que você plantou nele dará fruto, aleluia. Ninguém vai anular a promessa que Deus fez, mesmo que o cenário seja de aflição. E agora nós vimos aqui Joquebede, nessa estratégia, inteligência e capacidade de gerar em meio ao cativeiro, esconder essa criança por 3 meses, criar essa estratégia maravilhosa de fazer o cesto, e ainda preparar a filha para estar ali olhando, vigiando. Irmãos, olha que coisa interessante. Tem momento que a gente tem que esconder mesmo. Tem momento que a gente tem que esconder os nossos filhos, as estratégias, os projetos, os sonhos, porque o inimigo está querendo roubar. Tem um momento que a gente esconde e se só apresenta em oração, mas tem momento que a gente tem que sair daquele lugar e tem que colocar ele diante do mundo. Mas sempre vai ter alguém vigiando, sempre vai ter alguém ali cuidando. Olha, Miriam estava ali preparada. Ela foi orientada. Que mulher extraordinária. Uma menina de 8, 9 anos ter tanta inteligência para ficar olhando de longe. E quando pega aquele menino e vê que ele era formoso, ela corre sem deixar nenhum momento transparecer que aquela criança era seu irmão, que a mãe ali estava próximo. Deus, quando está no controle, na direção, até o nosso emocional está no controle de Deus. E o menino era bonito, e não veio bonito por acaso. Deus trouxe a beleza para Moisés, porque sabia que em um determinado momento aquela princesa ia olhar para aquele menino e ia achar muito belo e muito lindo. E o que é que ela entendia com isso? Ela entendia que aquele rio era sagrado, que os deuses estavam trazendo aquele menino para ela criar. E é por isso que Miriam chega dizendo: você quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar? Vai. E quem Miriam chama? A própria mãe Joquebede. E não só criar o filho, como também ser assalariada para isso. Em tempo de crise, Deus sempre abre uma porta. Em tempo de crise, Deus sempre dá um escape. No tempo da dificuldade, Deus provê de onde a gente não imagina. E o tempo que Moisés ficou com Joquebede, ela forjou o caráter dessa criança. Ela ensinou de uma forma tremenda, em tão pouco tempo, ele saber da sua identidade, quem ele era, quem era o seu povo, quem era o seu Deus. E a Bíblia diz que com um certo tempo, ela teve que devolver a filha de Faraó. Mas o que ela ensinou foi tão lindo, que Joquebede, ela faz parte da galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, 23, diz que pela fé os pais de Moisés esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda, e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Olha a qualidade de fé que essa mulher tinha. Se fosse eu, talvez ficaria desesperada em ter um filho e ter que dar essa criança para viver no palácio de Faraó, onde ali foi arquitetado toda a maldade. Mas Joquebede não teve medo em desobedecer o decreto do rei. Irmãos, a quem nós estamos obedecendo?
é a voz de Deus ou a voz daquilo que pregam lá fora, da mídia? Que voz nós estamos ouvindo? Porque a mídia, a internet em geral, ou melhor, toda a mídia, está ensinando coisas que são contrárias à palavra de Deus, e muitas vezes com medo estamos dizendo sim, ou estão aceitando, ou estão se curvando. Ei, nós somos um povo salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós não somos desse mundo e não podemos estar caminhando junto com Ele. Aquilo que está na palavra é a verdade, então não demos mais ouvido ao que o Egito está ensinando. Vamos ficar alicerçados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que Moisés, quando ele estava lá no palácio, já homem, a Bíblia diz que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o seu povo e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Olha como Joquebede esculpiu na alma de Moisés os princípios da palavra de Deus, de quem ele era, que mesmo no palácio onde muitos ali ficariam e nem voltariam mais para a casa de seus pais, a Bíblia diz que ele foi ensinado com toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em palavras e ações. Era um homem preparado. E de repente ele se recusa a ser chamado de filho da filha de Faraó, abandonando toda aquela riqueza, toda aquela glória, todo o prestígio, a qual ele estava sendo justamente forjado para ser um faraó. Sabe o que é isso, amados? É porque tem uma mãe de oração, uma mãe que ensina a palavra, que é independente de onde ele estiver, a palavra de Deus está incutida nele. É por isso que a palavra de Deus nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar, ainda que venha se afastar, o Senhor não vai permitir que ele se perca. O Senhor não vai permitir que ele se perca. Ele não vai se desviar dele, não vai se desviar do caminho. Mãe, eu quero trazer uma palavra para você. Se o seu filho está lá fora, está fazendo ainda coisas que te fazem chorar, te fazem sofrer, muitas vezes você não sabe nem mais o que pedir, nem sabe mais o que falar. Eu quero dizer para você: confia, creia que o Senhor hoje pode estar quebrando cadeias, destruindo fortalezas, enviando os seus soldados, os seus profetas em algum lugar que ele esteja. O Senhor está cuidando, o Senhor está abraçando, o Senhor está livrando, porque a oração de uma mãe é poderosa na terra. Aleluia. Eu já quero concluir, irmãos. Quero concluir só com uma observação que eu achei maravilhosa. A gente já entende que Joquebede estava em um cenário de opressão, aonde havia decreto de morte, mas ela não se curvou. Ela não se deixou abater, ela não olhou para as circunstâncias, ela não ficou lamuriando da vida, nem tampouco se vitimizando. Essa mulher se levantou e reagiu, e orou e buscou. Eu tenho certeza que Deus deu a orientação para Joquebede. E Joquebede criou Moisés para ser o libertador de Israel, mesmo quando ela não sabia o que ela estava gerando. Mãe, o que você está gerando, você não sabe o que Deus vai fazer com esse teu filho, não sabe quais são os projetos que Deus tem para ele. Quem sabe está vindo um grande libertador. Oh, aleluia! Os planos de Deus são eternos para o teu filho, para a tua filha. Arão foi sacerdote, Miriam foi profetisa, Miriam, ela foi musicista, levou aquelas mulheres a adorar o Senhor, uma grande líder. Quem não quer ter filhos que são úteis no reino de Deus? E para concluir de fato, um dia Arão e Miriam estavam discutindo a respeito de Moisés, e eu acho lindo isso,
Porque Deus, quando Ele escolhe, Ele também preserva, Ele cuida e protege. E também direciona. E ali Deus chamou os 3 irmãos para uma reunião. E naquela reunião, Ele disse para Arão e para Miriam: eu tenho os meus profetas, e a ele eu me revelo em sonhos, em visões, ou em revelações. Mas Moisés, o meu servo, eu falo boca a boca, face a face. Deus vai fazer grandes coisas na tua história. Deus vai fazer grandes coisas na vida do teu filho. Deus vai fazer coisas extraordinárias que você nunca pensou, que você nunca imaginou, porque há um poder de Deus operando na tua história. Fique de pé em nome de Jesus. Areibia, calabadácia. Oh, aleluia. É por isso que Paulo diz em Coríntios 4:7: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E hoje nós estamos aqui falando de Joquebede, falando das conquistas dos seus filhos, falando de quanto os seus filhos tinham intimidade com Deus, ficar 40 dias no monte, falando cara a cara com Deus. Ai, que coisa linda! Isso também eu faço parte dessa história, você também faz parte dessa história. Deus vai fazer na tua casa e na tua família. Adore ao Senhor. Mas a alegria vem de manhã. Aleluia. Louve ao Senhor, agradeça, exalte. És Deus de perto, porque Deus está escrevendo uma história nova para o seu filho, para a sua vida. Não desista, mãe. Ore, clame, Tu és abrace, fiel. libere palavras de bênção sobre a vida deles. Eles são teus, são herança do Senhor. Deus, aleluia. de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aqui está, Pai, as mães, os pais, as famílias reunidas no teu nome, Pai. E os teus ouvidos queremos te pedir uma bênção sensíveis para ouvir meu sacudida clamor, transbordante, Pai, para cada família, para cada pai, para cada mãe. Porque nós cremos que as tuas promessas estão de pé, sonhos estão sendo, Pai querido, restaurados. O Senhor está fazendo algo novo nesta noite. Haverá surpresa de Deus para a tua casa. O tempo de chorar chegou ao fim, porque Deus já está enviando seus anjos
Deus que não é homem pra mentir. Obrigado, Jesus. Tudo pode. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós cremos nas Tuas promessas, Jesus.